sejam muito bem-vindas a mais um podcast Saúde Íntima com a doutora Rose. E hoje eu vou receber uma convidada especial. Quero agradecer o Ateliê Interface por todo esse cenário, pelo conteúdo que eles entregam de qualidade aqui para vocês, tanto de sonorização quanto de vídeo também. E o Ateliê, se você quer gravar conteúdo, seja para a rede social ou seu próprio podcast, aqui é o seu lugar. Bom, doutora Laudislena, seja muito bem-vinda. O assunto de hoje, nós vamos falar um pouquinho de fertilidade, um pouquinho de stop, um pouco de endometriose, um pouco de menopausa. Então, vocês vão se deliciar com os temas, com as perguntas que nós temos aqui hoje para essa médica maravilhosa. Se apresente, por gentileza. Obrigada, Rose. O prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pelo convite. É muito bom, né, poder falar desses temas, que é o tema do dia a dia da gente, todas as mulheres precisam, né? É muita coisa, né? Não sei se nós vamos conseguir, não, né? Mas vamos lá, é uma tarefa que nós temos aí para essa tarde. Gente, hoje vai ser só uma degustação, uma pincelada aqui nos assuntos, porque ela não consegue passar todos os benefícios que ela entrega na consulta dela, né? Muita informação, né? Mas Informação. vamos lá, tem muita coisa legal para a gente conversar hoje. Me fala um pouco da sua trajetória. Vamos lá, eu sou... Quem é você? Onde você atende? Já vamos deixar aí, porque as pessoas estão precisando de ginecologistas de qualidade, de expertise. É verdade, hoje tá bem bizarro, né? Assim, o mercado tá bem difícil, mas então vamos lá. Eu sou ginecologista, sou médica, ginecologista obstetra, não faço obstetrícia mais, já fiz bastante até 2018, mas depois de lá para cá não. Eu tenho uma especialização em reprodução humana, então hoje eu atendo a maior parte do tempo reprodução humana, mas eu atendo ginecologia geral também, e eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então hoje eu fico me dedicando entre a academia, né, o ensino, e também um pouquinho de ginecologia e bastante de reprodução humana. Sim. E o que te levou a ser fertileu? Então, é lá atrás, né, começa lá atrás, né, que eu gosto muito do universo feminino. Então quando eu fui buscar, quando eu fiz o vestibular, né, na época era vestibular, né, quando eu fiz vestibular para medicina, sempre desde o início eu queria trabalhar com o universo feminino, estar, né, trabalhando com mulheres. E trabalhei com obstetrícia por muito tempo, porque quando a gente forma é isso aí, a gente começa e atende ginecologia e obstetrícia. Mas lá atrás, eu tinha um interesse, eu gosto muito de endocrinologia, né, então eu gosto muito dessa parte de hormônios, e a reprodução ela é muito isso, né, é muito a gente trabalhar com os hormônios das mulheres, né, entender aí toda essa orquestra que existe para poder conseguir um bom óvulo, um bom embrião e conseguir ter o bebê em casa, né. Então eu fui buscar essa especialização há muito tempo. E fiquei um tempo sem atender com fertilidade, e depois, na maternidade que eu trabalhava, abriu lá uma clínica de reprodução, e aí eu vi uma oportunidade de voltar a atender esse nicho, que é um nicho que precisa muito, né, de um atendimento, com um olhar mais, especializado, humanizado, porque é muito difícil, né, uma mulher não poder engravidar, é uma situação muito complexa, né. E é uma parte da ginecologia que é muito muito legal. A gente tem muitos resultados que a gente não queria, né, mas quando a gente tem o resultado que a gente quer, é uma alegria sem fim, né. E aí foi assim, eu fui caminhando e até deixar a obstetrícia e tá hoje à frente, né, de uma clínica trabalhando exclusivamente quase com reprodução. É isso aí, gente. Vocês notaram um brilho no olhar da doutora Laudislena? Mas ela tem um legado. Que ela faz, dá pra ver, assim, quando ela fala com amor. E é de profissionais, assim, que a gente precisa. É verdade. Porque o mundo, ele tá muito assim, cada um por si, todo mundo olhando para si próprio e não querendo saber do outro, de ajudar o outro. E eu vejo muito isso nela, essa questão do querer ajudar, do querer que dê certo, de olhar para as necessidades dessa paciente, porque a gente não tá falando aqui só do corpo. A gente tá falando também de uma mente que chega ali cansada, que chega sobrecarregada, que chega magoada por tantas tentativas sem sucesso. E acaba que o tratamento, né, assim, ele vira nosso, né. Eu falo isso o tempo todo com meus pacientes, com a equipe, né, a equipe da clínica ela é essencialmente de mulheres, então tem um toque bem nosso mesmo, né. Com meus alunos eu falo que é a espera pelo beta da paciente é como se fosse o meu, sabe. É conjunto. A gente fica naquela ansiedade, assim, naquele desejo, e quando não dá certo, a gente sofre muito também, né, junto com eles, porque a gente sabe que ali existe um sonho.
E a gente vai correr em busca desse sonho. Algumas vezes a gente não vai conseguir, vai ter que mudar o sonho, né? Vai ter que reformular aí esse sonho, mas o trajeto dessa mulher, o percurso que ela faz lá na clínica, ele tem que ser o melhor possível, né? Então, mesmo se a gente não conseguir o objetivo final, que é ter um bebê no braço, o percurso que ela faz tem que ser um percurso que ela lembra com carinho e fala, eu fui vista, né? Eu fui ouvida, porque mulher é tão pouco ouvida, né? A gente é tão pouco ouvida de verdade, né? As nossas dores, elas são tão deixadas de lado, né? Então lá a gente tenta ouvir essa mulher e estar com ela nesse processo, nesse percurso que não é fácil. Esse acolhimento é essencial. Se eu sei mesmo, eu estava num congresso, eu estava estudando outra coisa, era sobre GLP-1, por causa do uso das canetas emagrecedoras e tudo. E aí uma paciente me mandou um beta negativo. Aí ela falou assim: "Ai, já chorei muito e tudo". Aí eu comecei a chorar também no meio do congresso e falei: "Olha, você não está chorando sozinha. Se sinta abraçada, se sinta acolhida, vamos, acalmar o coração. Daqui a um tempo você volta a me procurar para que a gente prossiga, né, quando você estiver pronta". Porque é essencial, é necessário isso. Essa mulher, ela precisa passar ali por um tempo como se fosse para digerir mesmo a É situação. um luto, né? É um luto. É um luto de toda aquela expectativa, daquele bebê que não veio, né? Então tem mesmo que ter um passo a passo no tempo deles, né? Não só a mulher, né? A gente fala muito da mulher, mas é o casal, né? Então é um E é passo a incrível como passo. mexe com a gente também. Bem, isso mexe muito, né? É A muito, gente se entristece é, quando não dá certo. é muito difícil, né? Porque você vê verdadeiramente que aquele casal tá ali na sua frente, querendo, né? E que às vezes a gente não vai ter, né, o positivo que a gente quer, às vezes não vai ser de primeira, né? Mas que é um processo, né, que a gente precisa caminhar, caminhar com fé, né? Seguir Fazer tudo o que é adiante. possível e seguir, né? Até conseguir. Em contrapartida, eu tive uns 2 positivos na semana passada. E aí é uma alegria. É uma alegria enorme. É uma alegria, a gente fica com vontade de soltar fogos, né? Agora vamos falar um pouco sobre cansaço, TPM. Tem um pouco a ver com a fertilidade também, porque se a TPM é muito forte, tem alguma desregulação hormonal, com certeza. Dificuldade de emagrecer. Você concorda comigo que são mesmo sintomas hormonais? Então, tem muita coisa aí, né? O cansaço, eu acho que nessa sociedade que a gente está vivendo, o hormônio é menor, né? É, a gente está vivendo uma sociedade de um jeito, né? A gente está vendo as pessoas vivendo de uma maneira que não tem jeito de não estar cansado, né? As pessoas não comem bem, as pessoas não dormem, as pessoas não fazem atividade física, não gerenciam estresse, trabalha sem parar, e aí bota a culpa no hormônio. Então, assim, eu sempre tenho muito, assim, de ver essa pessoa, assim, mas como que tá a sua alimentação? Qual que é o tempo que você está dando para poder alimentar? Às vezes a pessoa nem tem tempo para comer, né? Ela come na frente do computador. Ela come a comida que ela não está sentindo nem o gosto, né? Ela não tem tempo para fazer uma atividade física. Ela negligencia sono. E aí acha que é o hormônio que está desregulado. Não, tem muita coisa desregulada aí na vida dela, né? Que ela precisa colocar em ordem. E que pode até mesmo vir a interferir na questão hormonal. Exatamente. Então Também. tem muita coisa que ela precisa fazer. Com relação à TPM sim, né? Ela está relacionada à nossa flutuação que existe, que é normal no nosso ciclo menstrual. Então, ela está mesmo relacionada. E aí, né, gente, uma coisinha. Quem está usando métodos contraceptivos hormonais não tem TPM, pode ter. Não é TPM, a condição clínica que a gente dá o nome, né? De repente ela pode estar inflamada. Ela está com alguma outra coisa, mas não é a TPM, né? Porque a TPM é um resultado dessa alteração dos hormônios que a gente tem no ciclo menstrual, que é o normal, né? A dificuldade de emagrecer, ela está relacionada com a questão hormonal quando é na peri e pós-menopausa. E isso está muito claro nos estudos, né? Que o estrogênio, a queda do estrogênio, vai modificar a nossa composição corporal, né? E vai modificar, vai aumentar a resistência à insulina, e com isso a mulher vai ter um pouco mais de dificuldade de manter peso ou de perder peso quando precisa, né? Ela vai ter de ganhar massa muscular, e isso está relacionado, sim, com essa alteração que a gente tem nessa fase, né, da peri e da pós-menopausa. Mas assim, não é para estressar, porque tudo isso tem jeito, né? Tem jeito de resolver, mas não é tomando um hormônio,
né? O hormônio, aí eu brinco muito isso também com minhas pacientes, com meus alunos. Quando a gente vai passar o hormônio, né, na peri ou na pós-menopausa, ele é assim, uma cerejinha para terminar aquele bolo maravilhoso que ela fez. Então, vocês vão me ouvir falar isso 1000 vezes aqui nesse podcast, né? A base é atividade física, alimentação, comer direito, né? A gente tem uma coisa de mulher tem que comer pouco, né? Tem que comer pouco, porque tem que ficar magra, e não é isso. A gente precisa comer com qualidade, Para né? nutrir o Para organismo. nutrir o organismo, exatamente. Às vezes tem tanta restrição, né, de alimentação, e essa restrição faz o contrário. Ao invés de deixar a pessoa magra, faz ela ganhar gordura, né? Tem tantas pacientes que chegam lá e falando assim: doutora Rosa, eu já comecei minha reeducação alimentar, já cortei o arroz e o feijão. Aí eu Cortou o que é melhor. Cortou o que a gente tem de melhor na nossa dieta, né? E é isso, assim. Então, existe sim na fase da peri, da pós-menopausa, alguma coisa relacionada com o hormônio, mas tem jeito da gente consertar, né? Com uma base. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente, né? não sei. A base de tudo é manter uma alimentação equilibrada. Isso. Tem gente que acha, né, que corta carboidrato, ou vou cortar a proteína, que isso vai resolver. Sim. E não é bem assim. É o contrário, né? Tudo é com equilíbrio. Exatamente o contrário, né? Cortar, às vezes, não é. Às vezes a pessoa já está com uma dieta muito pobre em nutrientes, né? Sim. Ela pode ter até a quantidade de caloria que ela precisa, mas em nutrientes está pobre, o corpo está precisando de nutrientes, né? E cada alimento ali da pirâmide alimentar vai ter o seu grau de importância. O carboidrato é muito importante para ter fonte de energia para o seu corpo. Seu corpo ele precisa gerar ali ATP. E aí, se você tira totalmente o carboidrato, aí a pessoa fala assim: ah, eu malho em jejum, porque aí vai diminuir o percentual de gordura. Tá, ok. Algumas pessoas não têm indicação para malhar em jejum, mas a maioria não. Vai dar uma hipoglicemia, a pessoa vai passar mal ali durante a atividade física. Algumas pessoas falam: nossa, eu treino, eu tô sentindo uma fraqueza. Eu pergunto: como é que foi o seu café da manhã? Comi um ovo e fui malhar. Totalmente errado. Então, as pessoas, às vezes, eram achando que estão acertando. E na hora que a gente vai fazendo as correções, o resultado vem. Então, não é simplesmente sair cortando ou sair comendo mais. Igual tem uma paciente que ela estava comendo excesso de proteína. O que aconteceu com ela? Elevou o quê? A creatinina. E aí eu falei com ela assim: por que a sua creatinina tá tão alta? Eu pedi ela para bater foto das refeições. Era Café pura da proteína. manhã, pura proteína. No café da manhã ela estava colocando uma fatia de pão com ovo, peito de frango e queijo. Eu falei: 3 proteínas na mesma refeição. Qual a necessidade disso? Você é atleta? Ela falou: não. Eu falei: então qual o seu objetivo? Ah, mas é porque eu tô querendo cortar o carboidrato. Eu falei: não, não é por aí. Você vai mudar e colocar a proteína para pós-treino. E o carboidrato, ele tem que vir antes do seu treino, para que você tenha energia ali para malhar, para não te dar um episódio de hipoglicemia. Na hora que ela fez a correção, ela começou a conseguir treinar melhor, tendo mais disposição ali durante o treino, mais energia para treinar, e fazendo pós-treino corretamente, ela começou a ganhar massa de maneira adequada. E aí Já vem a estava história 2 anos na academia sem ganhar resultado nenhum. Aí vem a história do cansaço. Às vezes o cansaço é fome, né? Às vezes o cansaço é fome, a pessoa não acredita, é verdade, né? Não é? É verdade. Às vezes o cansaço é fome, o corpo pedindo, eu preciso de nutriente, né? Sim. Eu preciso de comida, preciso de arroz, feijão, carninha. Porque pulou o café da manhã, ou porque não comeu direito no almoço, ou porque à tarde ficou a tarde inteira sem comer. Quantas e quantas pacientes, elas pulam refeições. Quantas refeições você faz no dia? 2? 2 refeições. Ah, então como é que você faz? Almoço e janta, pronto. Que horas você janta? Meia-noite. 10 horas da noite. Totalmente errado. O ciclo circadiano dela, a questão metabólica dela não vai responder nunca nesse ritmo que ela tá levando. Exato. Né? Então pode ir pra academia, pode fazer atividade física que for, não vai ter resposta. Exato, é isso aí. O corpo ele vai armazenar ali quando porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Aí ele vai falar assim: olha, eu preciso armazenar porque ela vai ficar sem comer. Então deixa eu guardar essa reserva aqui, porque eu vou precisar alguma hora, porque ela vai ficar sem comer de novo. Então as nossas guarda, hein? Gordura. Que a as gente nossas odeia. células adiposas são muito elas têm memória, né? E vão fazendo ali um mecanismo de defesa mesmo, porque o adipócito ele aumenta e ele diminui. Quando é que ele aumenta? Quando você pratica o excesso. E quando é que ele diminui? Quando você faz déficit calórico. Então, para reduzir adipócito, não é simples você matar um adipócito. Ele não morre de um dia para o outro. Ele vai reduzindo de tamanho à medida que você faz o déficit calórico. E aí chega um ponto que é esse e ele morre. Aí vai ser eliminado lá no xixi e na fezes. Ou também um pouquinho no suor. Mas, enquanto você não faz o déficit calórico certo, no horário certo,
e tem um ritmo ali que vai facilitar para o seu metabolismo responder, não vai ter resultado. E ele tem memória, né? Esse que é o problema, volta, né? Volta. Então aí volta tudo. Que ainda tem isso. Se a pessoa emagrece rápido demais, fiz um jejum intermitente. Fiquei 30 dias sem comer direito, fiz uma refeição por dia, jejum de 18 horas, 20 horas, 24 horas de jejum, a pessoa vai lá e faz por conta própria, sem estratégia nenhuma. Vai emagrecer, vai emagrecer. Mas na hora que ela voltar a comer, ela vai engordar 3 vezes mais. E é o que a gente mais vê. Bom, anticoncepcional pode mascarar problema? Depende, né? O anticoncepcional, né, o contraceptivo hormonal, ele tem funções para além da contracepção, né? Então a gente usa como estratégia para algumas condições clínicas que às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Fala assim, tá colocando problema, sujeira para debaixo do tapete, como por exemplo no ovário policístico. Mas é uma indicação, né? A gente fazer o uso do contraceptivo hormonal no paciente que tem uma alteração hormonal, como a síndrome dos ovários policísticos. Então a gente não está mascarando, a gente é uma estratégia de tratamento. Uma outra coisa que às vezes as pacientes falam, né? Assim, eu fiquei anos usando pílula e eu não sabia que eu tinha endometriose. Mas é uma estratégia de tratamento, né? Nós vamos falar de endometriose daqui a pouco. É uma das nossas estratégias de tratamento para endometriose é o uso da contracepção hormonal, né? Com uma função não contraceptiva, né? Uma outra coisa que às vezes eu escuto muito, pois é, mas eu fiquei muitos anos usando pílula e aí quando eu parei, eu tive dificuldade para engravidar. Mas será que é porque você ganhou idade? E a idade é um fator muito importante para a nossa fertilidade? Ou será que é porque tinha alguma doença que não estava sendo vista, porque a pílula estava ali, né, mascarando entre aspas? Então, assim, depende de por que a gente está usando a pílula, o que a gente quer com a pílula, né? Não só a pílula também, o contraceptivo DIU, né, o DIU hormonal, adesivo, depende de qual foi a indicação, para que a gente quer, porque a gente tem muitas vezes motivos não contraceptivos para poder usar, né? Sim. Então depende. Tem que ser feito com estratégia. Para a SOP é uma coisa, para a endometriose é outra. Exato. E assim, a pessoa tem que entender, né, que aquilo ali tem um motivo para ser utilizado, né? E para que aquela paciente, né, qual que é o momento que ela tá, né, da vida dela, se ela quer engravidar, se ela não quer engravidar, né? Então, eu não gosto muito de demonizar o anticoncepcional não, que agora virou uma modinha demonizar, né? E eu acho que assim, a gente tem que bater palma demais para anticoncepcional, né? Porque o anticoncepcional apareceu na nossa vida que nós estamos aqui, nós duas, né? Porque nós duas a gente estaria lá em casa, né, com um monte de meninos, lavando, passando, né? Foi por causa do anticoncepcional que a gente foi para o mercado de trabalho, que a gente tem a gente tem poder de escolher tantas coisas, né? Porque a gente conseguiu o anticoncepcional na nossa vida. E por causa do anticoncepcional que vieram tantos outros hormônios, inclusive a hormonoterapia hormonal, né? De reposição na menopausa. Então, eu acho que o anticoncepcional ele é muito importante para nós. E, lógico, ele tem a indicação adequada, né? Sim. Que a gente tem que seguir, né? Eu sou muito assim, que a gente não pode enxergar só uma linha assim de um jeito. Eu acho que a gente tem que ver o momento da pessoa, quem é esse indivíduo, né? É individualizado. Exato. O tratamento ele precisa ser individualizado. De repente, uma mulher com endometriose vai se adaptar bem com tal pílula. A outra não vai se adaptar com a pílula. De repente tem que entrar com o DIU, ou de repente ela não tem que usar nada. Então tem que ser muito individualizado. Sai. E então eu não sou nem a favor e nem contra. Eu sou o meio termo nesse sentido, de que algumas vão precisar e vão trazer qualidade de vida, que essa mulher precisa desse tratamento. E algumas, de repente, ela consegue levar uma vida boa, desde que sem precisar fazer o uso, né? Que não é para todo mundo. Não é para todo mundo e nem é para ninguém, né? Tem a pessoa correta para poder utilizar, né? Sim. Todos os métodos que a gente tem. Eu falo que a grande maioria precisa. Sim. E aí a gente usa sempre com essa questão, assim, qual que vai ser o maior benefício além do benefício contraceptivo, né? E aí a gente utilizar aquilo que vai dar o maior benefício para a pessoa, né? E por que hoje em dia está mais difícil de engravidar, na sua opinião? Porque a gente tem visto o número de casais inférteis crescendo. E quando eu falo casal, gente, não é só mulher. O homem também está tendo muitas alterações espermáticas. A gente está vendo isso mesmo e a gente não consegue explicar muito bem, né? Assim, uma coisa que é clara é a idade, né? É o fator mais importante e a gente está atrasando muito
o início das tentativas. Isso aí é claro, não tem jeito da gente falar que não é, né? A média de idade que as mulheres começam a pensar em engravidar é depois dos 35, quando a gente já está na curva descendente da nossa fertilidade, né? Eu não sei como é que seu público é aqui, né? Mas a gente tem nosso momento ótimo biológico para engravidar é dos 20 aos 30, né? Nós, mulheres, diferentemente dos homens, a gente não produz óvulos. Toda a produção de óvulos da gente acontece quando a gente está dentro da barriguinha da mãe da gente, lá na vida intrauterina. E aí é como se a gente ganhasse uma cestinha cheia de ovinhos, e a gente vai utilizando esses óvulos ao longo da nossa vida. E do ponto de vista de qualidade, eles estão com a gente desde que a gente estava na barriguinha da mãe da gente. Então tudo que a gente vai passando ao longo da vida, os ovários, os nossos óvulos também. Então é só fazer uma comparação básica aqui, né? A pele de uma mulher de 40 anos, ela é possível comparar com uma mulher de 20 anos? Não. Impossível comparar, né? Então, a mesma coisa para o ovário, né? Então, a poluição, o tratamento, o estresse, o tipo de alimentação que essa pessoa teve a vida toda, tudo isso vai interferir na pele e vai interferir também no ovário, né? Então, a idade é um fator muito, muito, muito determinante. E a gente tem que, dos 20 aos 30, é o momento que a gente tem mais quantidade e mais qualidade. Sim. E a partir dos 35, a gente começa a ter uma diminuição gradual a cada ano da quantidade e da qualidade. E aos 40 mais ainda, né? Então a curva começa a descer aos 35 e ela inclina mais ainda a partir dos 40. Então acho que o principal fator é a idade. E também hoje a gente tem trabalhos mostrando que a idade do homem, né, que antes a gente achava que não tinha problema nenhum, hoje a gente tem percebido. É lógico que o impacto da idade para o homem é muito menor do que para a mulher, mas também existe impacto na saúde fértil desse homem, né? Fora isso, eu acho que é essa vida que a gente está levando também, né? Esse nível de estresse, a falta do sono, as pessoas não acreditam, né? Quando a gente fala sobre a importância de dormir, né? A espermatogênese, que é a produção de gametas masculinos, ela acontece muito dependente do sono, né? Então, se esse homem dorme mal, ele vai ter uma qualidade pior, né? O tipo de alimentação que essa pessoa faz, né? Tem trabalhos que falam sobre a presença da poluição, que pode piorar, os agrotóxicos, tudo isso pode, né, tá contribuindo para a gente estar com uma fertilidade menor. Mas, sem dúvida, a gente não pode negligenciar nunca a questão da idade. A gente tem, então, que colocar a gravidez como uma das nossas prioridades, né? A pessoa fala lá, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer pós-graduação, eu quero viajar para o exterior, eu quero comprar meu apartamento. E onde é que está o neném? É depois disso tudo, né? E aí, depois disso tudo, pode ser que já seja num tempo que já passou, né? E isso frustra muita gente. Então, assim, o bebê tem que ser uma conversa também, uma reflexão, uma conversa no mesmo nível do eu vou fazer a faculdade, eu vou ter meu bebê, eu vou ter meu apartamento, tem que ser todo mundo ali e pensar num planejamento reprodutivo para que isso possa acontecer, né? Já vamos aproveitar para entrar na questão de que hoje é possível congelar ovos. A preservação. É isso, né? O conceito do planejamento reprodutivo, né? Antes a gente tinha uma expressão que era o planejamento familiar, que a gente nem gostava de falar muito disso, mas era assim. O planejamento familiar era usar um método contraceptivo para não ficar grávida, né? Mas hoje a gente já evoluiu, deu um passinho a mais. Agora a gente fala em planejamento reprodutivo para a gente pensar quando e como eu vou ficar grávida, né? Então, se a pessoa entende que ela vai ficar grávida, que o momento para ela ficar grávida é depois dos 35, depois dos 37, vale a pena ela considerar guardar os óvulos quando ela tem por volta dos 30 anos, né? Que é a preservação da fertilidade, o congelamento dos óvulos, né? E quanto mais jovem, melhor, né? Quanto mais jovem, melhor. Quanto mais óvulos, melhor. Mas é muito importante a gente dizer aqui, que a gente vê isso muito. Fazer a preservação, congelamento dos óvulos, né? Melhor até essa expressão do que preservação da fertilidade, porque parece que assim, fui lá, guardei 2 óvulos, preservei minha fertilidade. Isso não é real, né? Quando a gente faz um congelamento dos óvulos, o que a gente está fazendo? Eu estou guardando uma chance de, no futuro, utilizar meus óvulos para fazer um tratamento. Não é uma certeza de bebê. Eu não estou guardando um bebê dentro do freezer para quando eu resolver tirar ele de lá. Eu estou guardando um óvulo
que no futuro vai me dar uma chance de fazer o meu tratamento com os meus óvulos, né? Então, isso é importante ficar claro para as pessoas. E é uma estratégia muito legal, muito interessante, que a gente tem feito muito, né? Porque muitas mulheres, elas estão entendendo isso, né? Então, assim, eu acabei de formar, eu vou agora fazer minha pós-graduação ou minha residência, quando é uma médica, e vou entrar no mercado de trabalho. Eu sei que eu vou engravidar depois dos 32, depois dos 35. Então, eu vou fazer esse planejamento, vou guardar uns óvulos. Pode ser que eu não precise, né? Pode ser que quando eu decidir engravidar, eu vou engravidar espontaneamente e tá tudo certo. E aqueles óvulos ficam no backup e eu não preciso usar. Eu posso descartar e tá tudo certo, né? Mas é ter esse backup para não chegar lá na frente, aos 40, 42, e falar pra gente a frase que eu escuto quase todo dia, né? Mas por que que ninguém nunca me falou isso? Né? Eu vou ao ginecologista todos os anos e ninguém nunca falou isso para mim, né? Então isso é muito triste, né? A pessoa não ter essa escolha. Então hoje a gente tem essa possibilidade, não é uma imposição, né? Porque também tem uma linha aí na internet, né? Fala o tempo. Isso, vou falar. Tem uma linha aí na internet que fala que assim, né? Agora virou uma imposição, todo mundo tem que congelar. Não, ninguém é obrigado a fazer nada. A gente é livre, né? Nós estamos numa sociedade livre, né? Mas a gente pode escolher, né? E para a gente escolher, a gente precisa ter informação. Então, uma vez que você tem informação, você de posse da informação vai falar, não, eu quero. Ou então, não, eu não quero, eu vou deixar do jeito que está, a natureza como está, e se lá na frente eu não puder, ok, foi uma escolha que eu fiz, né? E aí, quando a gente fala de congelar, né? Os óvulos podem ficar congelados o tempo que a gente precisar. Não existe um tempo para a gente, eu preciso congelar por 5 anos, 10 anos, ele vai perder a qualidade? Não, ele vai ter a qualidade que a gente teve quando a gente fez a coleta. Então, se eu fiz a coleta aos 32, ele vai permanecer com essa qualidade e com essa possibilidade de gerar um embrião de 32 anos, né? Mesmo se eu usar ele aos 40, se eu usar aos 42, se eu usar aos 45, eu vou estar usando óvulos com um potencial de 32 anos. O congelamento ele pode se manter, né? Assim, a gente tem aí trabalhos de muitos anos, né? Sem nenhuma alteração para esses óvulos. Então, é uma estratégia que vale a pena pensar, né, sobre ela. Com certeza. E hoje os custos estão cada vez menores, né? A gente tem possibilidades nas clínicas de doar óvulos para diminuir o custo do próprio tratamento. Então, hoje é possível, né, essa menina pensar em fazer o congelamento dela, mesmo quando ela ainda não está com o futuro profissional, assim, totalmente, eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Muita gente fala isso. Mas hoje, com essas possibilidades que existem, todas as clínicas têm um programa de doação, né? Então, a pessoa pode doar óvulos para o banco da clínica para poder ter um abatimento no tratamento dela e ela deixar os dela guardados se ela precisar usar no futuro. E aí está fazendo um negócio bacana demais. 2, né? O dela, né? Cuidando dela e ajudando um outro casal a conseguir, né? A maravilha de ter um filho, né? Mas só para que vocês entendam, para quem nunca ouviu falar de nada que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de ovodoação. Que é uma estratégia muito maravilhosa, né? A ovodoação é quando a mulher chega para a gente, né? E não tem reserva ovariana mais, ou tem alguma doença que é impossível utilizar os óvulos dela, ou ela entrou na menopausa, às vezes menopausa precoce, e daí ela não tem mais como utilizar os próprios óvulos, então ela utiliza óvulos de uma doadora, né? Então a doadora geralmente é uma mulher abaixo dos 35 anos, essa doadora vai doar uma célula para essa mulher, esse óvulo vai ser fertilizado pelo sêmen da parceria, né? Pode ser do marido, pode ser sêmen de banco, se a gente estiver falando de um casal homoafetivo, né? E esse embrião, então, vai ser transferido para dentro do útero dessa mulher. Então, esta mulher, a receptora, ela é a responsável por transformar esta uma célula em um bebê. Então, é muito importante esse papel dessa receptora. E quando a gente tem o programa de doação e a gente consegue oferecer para uma paciente um óvulo doado e ela engravida, é uma alegria total, né? Porque aquele bebê é dela, né? Ela engravidou, ela gestou, ela pariu, ela cuidou, aquele bebê é dela. E ela conseguiu formar a família dela. Então, tanto a doadora quanto a receptora são mulheres muito especiais, né? Que a gente tem que bater muito palma para elas, né? Eu sempre bato palma para as minhas doadoras porque elas são mulheres muito especiais, né? E a receptora também por receber, né, um óvulo de uma outra pessoa, ela está recebendo um coração, né? Está recebendo um carinho de outra pessoa. Gente, só para que vocês entendam que às vezes você pode pensar assim, nossa, mas
o bebê vai nascer com características totalmente diferentes das minhas, como que é isso? A clínica, ela faz essa seleção da ovo-doadora e vai pegar pessoas parecidas, com características semelhantes, né, Isso. à da receptora. Cada Então, a clínica gente tem vai 2 ter. casos de ovo-doação que foi um sucesso e as mães estão com seus bebês hoje. Cada clínica Antes tem o de seu. criança e a outra foi um único. Cada clínica tem seu programa, né, mas geralmente, assim, né, o que que são as leis no Brasil, né, a ovo-doação no Brasil. Por banco, ela é anônima, então a doadora, ela tem o seu anonimato preservado, né. A doadora, ela passa por uma série de exames laboratoriais, consulta médica para entender da saúde dela. Ela não pode ter nenhuma doença, ela tem que ser uma mulher abaixo de 35 anos, assim, cada clínica também tem a sua faixa limite, né, mas geralmente abaixo dos 35. E quando a gente vai oferecer um óvulo para a receptora também ela preenche um cadastro, onde ela vai colocar ali todas as características físicas dela, da família dela, do marido dela, da parceria dela, então todas as características que são importantes para ela, que ela quer que sejam, contempladas ali. E aí a pessoa que é responsável por fazer esse pareamento vai procurar esta doadora que tenha, né, que preencha as características e vai oferecer para o casal receptor. É o casal receptor que decide, então é só depois que o casal receptor lê tudo aquilo, né, então tá, a doadora ela tem 1,60 m, ela tem 58 quilos, ela é branca, ela tem o cabelo castanho, cacheado, só depois que ele recebe e dá o ok, que aquele óvulo então fica disponível. Então quem decide é o casal receptor. Se ele falar: "Não, não, eu não quero isso, eu não quero, tá muito mais alta do que eu queria uma doadora mais baixa, ou eu queria uma doadora com a pele mais clara, ou com a pele mais escura", aí volta de novo para o banco e vai rodar de novo o banco para achar aquela doadora que seja o mais parecido, né, possível com aquela receptora, com aquele receptor, porque a gente está falando aqui de doação de óvulo, mas é a mesma coisa para doação de sêmen, né. Existe um banco de sêmen quando a gente precisa utilizar e os critérios são os mesmos, né. E o casal é que vai decidir, né. Depois que esse casal decide, então esse óvulo ou esse sêmen fica disponível para passar por um tratamento de fertilização in vitro, e aí a gente então transfere o embriãozinho para dentro do útero da mãe, né, da receptora. E como preparar o corpo dessa mulher para a recepção, para engravidar? Aí Seja para de todas, maneira natural ou seja com a questão da FIV, da implantação? aí para todas, né, eu acho que esse preparo ele tem que acontecer o quanto antes, né, então acho que essa mulher que deseja engravidar, ela precisa procurar um atendimento médico, né, para poder entender, assim, da saúde dela, do que ela tem. Antigamente, né, a gente fazia consulta pré-nupcial, né, isso é bem antigo, né, Rosa? E ali naquela consulta pré-nupcial aconteciam as orientações, né, o ginecologista pedia uma série de exames, via o cartão de vacina dessa mulher, atualizava o cartão de vacina, orientava com relação a riscos, né, o que que ela podia fazer. Hoje a gente não tem mais essa consulta pré-nupcial, mas toda consulta ginecológica, ela é passível da gente fazer as orientações. Então, orientações de qualidade de vida, né, então a gente vai fazer alguns exames, né, para saber se essa mulher tem algum tipo de doença prevenível, por exemplo, a gente faz o exame hoje quase todo mundo já é vacinado, mas, ela não foi, por exemplo, vacinada para rubéola. Aí a gente faz o exame para saber, não foi vacinado? Vamos atualizar o cartão, né, da rubéola. A gente avalia como é que tá o dia a dia dessa mulher, alimentação, atividade física, como é que tá o peso dessa paciente. O peso é muito importante para poder pensar numa gravidez, né, porque a mulher tanto com baixo peso como com sobrepeso ou obesidade, ela pode ter dificuldade para engravidar, porque ela tem alteração no ciclo menstrual. E a mulher com sobrepeso e obesidade, ela tem mais riscos na gravidez. Então, se ela puder perder peso antes, né, e chegar numa gravidez com peso adequado, ela vai ter uma gravidez mais saudável, né. A gente vai entender ali quais medicações que essa mulher está usando e fazer o ajuste para medicações que possam ser utilizadas para as grávidas, né. Às E vezes as tem que trocar um remédio de pressão. Isso, às vezes tem que trocar um remédio de pressão, ou trocar um ansiolítico, um antidepressivo que ela use, ou até tirar, né. Então orientações mesmo, né. Então é muito importante essa mulher, assim, para engravidar, né. Tá no peso certo, não fumar, não só a mulher, né, gente, o homem também, né, o casal. Tá no peso certo, não fumar, não beber, não usar drogas, né, outras drogas ilícitas, reduzir ao máximo as medicações, então usar só mesmo aquilo que é extremamente necessário.
dar um olhar para a alimentação, para a atividade física, para o sono, né, e para o gerenciamento do estresse. Vou aproveitar e vou chamar minhas pacientes aqui à responsabilidade. Não sou eu quem estou falando, é o que eu repito para vocês todos os dias no consultório. A doutora Lausilena está aqui confirmando. O sobrepeso prejudica e o baixo peso também prejudica. Às vezes o sobrepeso tem uma anemia, ou às vezes o baixo peso também tem uma anemia, que também prejudica. Se você está com o organismo desnutrido, seu corpo não vai responder tão bem assim. Exato, exatamente. E assim, a gente sabe dos riscos que tem, né? Uma mulher que entra numa gravidez com sobrepeso ou obesidade, ela tem mais risco de diabetes gestacional, ela tem mais risco de pré-eclâmpsia, mais risco de parto prematuro. Então é importante a gente pensar, eu vou engravidar, eu tenho tempo E a que está baixo peso, ela às vezes não vai ter condições de nutrir de aquele bebê. nutrir o bebê. De o bebê se desenvolver da maneira que deveria. A gente tem mais casos de alteração, de restrição de crescimento fetal, né? Sim. Porque não tem comida para ela, né? O corpo, ele é muito inteligente, né? Ele tira tudo dela para dar para ele. Sim. Mas a depender, né? Esse bebê pode desenvolver aí uma restrição de crescimento, né? Então precisa sim desse olhar. SOP, tem tratamento e qualidade de vida? Tem demais, né? O último guideline de SOP saiu em 2023, final de 23, e ele tá lá, assim, tá claro, né? Tem várias estratégias. Então essa mulher da SOP, ela vai, a coisa principal, né? A base do tratamento, lá tô eu falando de novo, é atividade física e alimentação, né? Então o guideline coloca lá pra gente, se essa mulher tem sobrepeso ou obesidade, porque a SOP, ela parece que ela alimenta a obesidade alimenta a SOP, né? São coisas diferentes, mas elas são condições clínicas que se retroalimentam, né? Então, se essa mulher tem sobrepeso ou obesidade, ela precisa perder peso. Quando ela perde peso, ela já melhora muito do ponto de vista metabólico, né? Então, qualquer dieta, não tem uma assim, tem que ser low carb, tem que ser jejum intermitente, não tem nada disso. Qualquer restrição que ela faça com acompanhamento, né? Que ela tenha uma possibilidade de chegar no peso adequado, já vai melhorar do ponto de vista metabólico para ela, né? E atividade física. Então, isso, assim, é a base. Todas as pacientes que têm SOP, a gente vai falar sobre isso. Até aquelas que estão no peso adequado. A gente vai falar sobre controle de peso e atividade física por causa da resistência à insulina, que é uma coisa que existe na paciente com SOP, né? E óbvio, precisa ser dito. Tem que ser dito. Tem que E ser dito. repetido. Tem que ser dito. Fora isso, se essa mulher não quer engravidar, né? A gente vai entrar com contracepção, como eu falei para você, a gente vai entrar com contracepção hormonal, então a gente não está jogando a poeira para debaixo do tapete, porque a SOP, ela é uma alteração dos pulsos de um hormônio chamado LH. Então a gente precisa de um medicamento que é hormonal para transformar aqueles pulsos numa coisa mais linear, né? Vamos dizer assim, uma maneira fácil. Então a gente vai utilizar, né, de contracepção. Algumas vezes a gente vai utilizar de medicamentos que melhorem aí a resistência à insulina. Algumas vezes a gente vai indicar tratamentos a depender, né, do perfil. Se é uma paciente que tem pele acneica, que tem muitos pelos, que tem muita oleosidade, a gente pode utilizar medicamentos que vão reduzir aí, né, essa oleosidade, essa quantidade de pelos. Então vai depender do que essa mulher traz pra gente. E aquela mulher que quer engravidar, muitas vezes a gente vai encaminhar ela para tratamentos, né, com indutores de ovulação. E podem ser tratamentos de baixa complexidade, um simples indutor e orientar o coito, como também pode ser tratamentos de alta complexidade, como a fertilização. Então, tem jeito, tem como tratar, tem como ficar com uma qualidade de vida muito boa. A paciente só precisa engajar e entender que grande parte do tratamento, ela que tem que batalhar, né? Que é a questão da qualidade, né? Da qualidade de vida, né? O estilo de vida dela. Sim. E entra mais uma vez aí a questão individual de cada um. Sim. Porque a estratégia nutricional, ela vai ser traçada dentro do consultório, de acordo com a necessidade do metabolismo daquela paciente, do estilo de vida que ela está levando e que ela consegue seguir. Porque eu falo que, eu não gosto sempre de falar assim, você tem que seguir uma dieta. Eu não gosto muito da palavra dieta. Eu falo muito de reeducação alimentar e de planejamento, de plano alimentar. O plano alimentar, ele tem que ser aquele que você dá conta de seguir. Sim. Porque se a pessoa não der conta de seguir, ela vai abandonar na primeira sessão. Sim. Então, geralmente a paciente chega, na primeira semana ela recebe um plano de um jeito, depois no mês seguinte eu vou ajustando aquele plano e vou puxando ela para ir mais além, no terceiro mês eu vou puxando ela mais um pouquinho até ela chegar num ponto que ela vai estar tendo sempre resultados e os resultados vão prosperar, vão ser duradouros, que ela não vai voltar no que ela era antes. Então a pessoa vai mudando o estilo de vida aos poucos, porque ninguém muda da noite para o dia. Tudo é um De acordo com processo. aquilo que ela vive também, né? Eu acho isso muito legal na nutricionista, né? Assim,
A nutricionista que vê assim, que às vezes a nutricionista fala: você tem que comer ao meio-dia, brócolis com alho poró. Gente, às vezes ela ao meio-dia é o momento de pico do trabalho dela e ela não consegue. Então vai ajustando de acordo com o que é a vida daquela mulher, Ou de né. repente ela odeia alho poró, odeia brócolis, e aí você vai colocar no cardápio, ela não vai Não, comer vai aquilo. comer, vai trocar por conta dela, aí vai fazer a coisa errada, não vai dar certo. Aí ela fala: essa nutricionista não é boa. É. Não é assim, é desse jeito. Pois as minhas pacientes não falam que a nutricionista não é boa, por quê? Eu pego na mão delas mesmo e falo: "Olha, o que que você está com dificuldade?". Na hora que ela me expõe, eu falo: "Pronto, vamos ajustar para isso daqui você dá conta de fazer?". Aí elas: "Sim, nossa, sim, ficou ótimo". Então pronto, já resolvemos. Porque tem muita estratégia, né. A gente acha que assim, não, primeiro que a gente acha que sabe comer, né. Aí na hora que a gente conta pra nutricionista o que a gente tá fazendo, tá cheio de coisa errada, né. E eu passo para todo problema tem solução. Isso. Para todos os casos de restrição alimentar ou de dificuldade de ajuste, a gente consegue chegar num ponto de ajuste. Uhum, isso mesmo, Tem caso perdido. não tem, é querer, né, é querer. A endometriose e a adenomiose. O que é? Quais sintomas e qual o melhor tratamento? Então vamos lá, né, são 2 condições completamente, assim, diferentes, né, a gente às vezes acha que são meio primas, assim, mas elas são diferentes, né. A endometriose, ela é uma doença crônica, inflamatória e progressiva, né, e ela tá o que que acontece na endometriose, né, o tecido que reveste o útero, que é o endométrio, ele tá fora do útero, né, então ele pode estar nos ovários, ele pode estar na bexiga, no intestino, na pelve dessa paciente. Então ele está fora daquele lugar. Ele é um tecido disfuncional, ele não funciona do mesmo jeito do endométrio, mas ele responde às alterações hormonais do ciclo menstrual da gente igualzinho o tecido endometrial. Então, quando o endométrio da gente descama, a gente vai ter a menstruação. E esse tecido que está fora, ele também vai descamar e vai menstruar. Se ele está lá dentro da barriguinha, ele vai menstruar para dentro da barriga. E o sangue dentro da cavidade, ele é muito inflamatório, ele tem muitas citocinas inflamatórias, né. E isso vai causando, um ambiente muito, um ambiente que não é adequado para dentro do abdômen, vai causando aderências, vai causando cicatrizes, que leva a dor, que leva às vezes obstrução na trompa, por isso é que a gente tem muitas pacientes com infertilidade, né. Então, a a endometriose ela é uma condição que leva à infertilidade, mas não são todas as mulheres, né, nós estamos aqui no Março Amarelo, né, e a gente está escutando muito de endometriose agora, né. E a endometriose ela não é, assim, toda mulher que tem endometriose vai ter dificuldade para engravidar? Não, isso não é verdade. É comum, mais ou menos 50% das pacientes que têm endometriose vão ter dificuldade para engravidar, mas mesmo com dificuldade para engravidar, com o tratamento é possível engravidar, né. Então é possível engravidar espontaneamente, é possível engravidar com tratamento de reprodução assistida, tem condições, né. E aí o tratamento da endometriose vai depender do que essa mulher quer, né. Se essa mulher, o momento dela é: "Não quero engravidar, mas eu tenho dor", a gente vai utilizar medicamentos, né, que são hormônios, contraceptivos hormonais, para fazer o bloqueio desses implantes, né. Geralmente a gente tenta com tratamentos medicamentosos. Também pode ser com DIU, né, DIU hormonal, e algumas vezes até vai ter indicação cirúrgica, da gente ir lá e tirar os focos. A cirurgia é um tratamento que a gente tenta usar com menos comumente, menos frequência, porque toda vez que a gente faz uma cirurgia, a gente está entrando dentro do abdômen, a gente também está causando um processo inflamatório, está causando cicatriz, então talvez a gente acabe atrapalhando um pouco, mas tem casos que é indicação de tratamento. E no caso da mulher que tem endometriose e que quer engravidar e não está conseguindo, ela vai ser encaminhada para os tratamentos de reprodução assistida, né, que podem ser tratamentos de baixa complexidade ou até a fertilização, que é um tratamento de alta complexidade. Então vai depender do caso. E dependendo da situação, vai ter que tirar os focos primeiro por cirurgia para depois ela entrar nessa parte. Às vezes sim, a gente vai ter que fazer combinado, cirurgia e tratamentos de fertilização. Às vezes não. Então depende do grau da endometriose, depende da história clínica dessa mulher, dos outros fatores, né. Porque às vezes a gente tiver uma paciente que tem uma indicação cirúrgica, mas que tem 38 anos, às vezes a gente vai optar por coletar os óvulos antes de pensar na cirurgia, por causa da idade. E aí depois a gente vai para a cirurgia, transforma aquele ambiente num ambiente mais adequado, e aí segue com o tratamento para poder transferir um embrião num ambiente melhor. Então, é muito individualizado.
Já a adenomiose é uma outra condição clínica, né, que a gente tem um tecido que está dentro do útero, que é o endométrio, que ele invade a camada muscular do útero. Então é como se fosse a paredinha do útero, como se fosse eu gosto de brincar assim, né? É a parede e tem uma trepadeira que está entrando ali dentro da parede, está entrando ali nos tijolinhos, né? Não acontece isso? E aí a gente tem isso na adenomiose. E a gente não sabe muito bem se ela atrapalha a fertilidade. Ainda temos dúvidas nisso. Parece que sim, mas aí tem alguns trabalhos que falam que parece que não. Quando ela é difusa, parece que ela pode atrapalhar na implantação do embrião. O jeito de tratar é bloquear também esse tecido que está disfuncional lá dentro. E aí a gente vai utilizar de hormônios para bloquear. Gente, É a muita conversa tá muito É muita coisa. e infelizmente já está terminando o nosso podcast, passou super rápido. Mas antes de terminar, eu quero falar que ela, a doutora Laudslena, maravilhosa, tem um podcast também chamado Estrogênicas, Gênicas. que ela apresenta juntamente com a doutora Leila. Isso, doutora Leila Lamas, isso mesmo. Fala um pouco sobre esse trabalho, Então, para podcast que as pessoas Estrogênicas. possam ir lá conhecer. O podcast Estrogênicas, nós vamos deixar aqui, né, na descrição do vídeo o @ do Estrogênicas. É um podcast de saúde da mulher, é um espaço, né, que a gente fala sobre mulher e tem um pano de fundo que é a saúde. É um projeto meu e da doutora Leila. A doutora Leila também é ginecologista, também trabalha com reprodução assistida, reprodução humana. E a gente resolveu, né, ter um lugar para a gente poder conversar, porque às vezes no Reels do Instagram ou nas caixinhas que a gente faz, a gente responde muito rapidinho, né? E os temas, às vezes, são temas grandes, que a gente quer ter um tempo maior para poder falar. Começamos assim. E fomos seguindo, cada temporada a gente pensava uma coisa, e hoje a gente recebe também convidados. E estamos ampliando, falando de outras coisas. Estamos falando de outras coisas do universo feminino. Então, essa temporada de agora, a gente já conversou com advogada, já conversamos com uma consultora de imagem, já conversamos com um endocrinologista, com um educador físico, falando de coisas do universo feminino. Então, é um podcast muito bacana, que vale a pena assistir, que tem muita informação de qualidade lá. Então, gente, se vocês querem informação que realmente, porque hoje em dia tem muito blogueiro por aí falando muita coisa, né? Tem gente que está preocupado com as curtidas, com os comentários, em ganhar likes, ganhar dinheiro com a rede social, mas a nossa missão de vida principal é trazer informação de qualidade, Informação de qualidade, porque a informação empodera, né? baseada em estudo científico e prática clínica. E porque a informação ela vai dar poder para essa mulher, para ela poder fazer as escolhas. E é isso aí que a gente precisa, né? Quando a gente tem informação, a gente faz uma escolha acertada, né? Com base naquilo que a gente tem. E aí você falou mesmo, isso é uma coisa muito séria, né? Tem muita gente que não tem nenhuma formação falando coisas como se tivesse formação, né? E isso vai atrasando que as pessoas procurem os atendimentos com os profissionais adequados, né? Agora eu quero que você deixe uma mensagem para a mulher que está perdida e não sabe por onde começar. Independente da situação, de tudo que a gente falou aqui. Eu acho que as mulheres precisam se ouvir mais, né? Aprender a falar mais sim para elas mesmas, né? E aprender a falar mais não para os outros. Nós mulheres temos uma condição muito interessante, que a gente está sempre cuidando do outro, está sempre se doando para o outro e a gente se negligencia e se deixa de lado. Então, a minha mensagem é para você se ouvir mais, para você falar sim para você, em primeiro lugar. E depois que você está bem, aquela história do avião, né? Eu coloco a máscara em mim, para depois eu colocar a máscara no outro. Então, é você colocar a máscara em você, né? Pensar, cuidar de você, cuidar de sua saúde, cuidar da sua vida, cuidar das suas escolhas, para depois você poder cuidar do outro. E é muito legal esse nosso papel de cuidado, né? Isso é muito bacana para a gente, mas que a gente precisa se ouvir mais. E para quem quer o cuidado da doutora Laudslena, tá aqui o contato dela na tela. Basta chamar e agendar a sua consulta. Você quer ela como sua ginecologista ou como sua fertileuta. É um prazer. Com certeza vocês vão estar em boas mãos. Quero agradecer o Ateliê Interface, mas antes de agradecer o Interface, eu quero falar do meu desafio Afina, que é um desafio que traz mulheres para o processo de emagrecimento, mas não só o emagrecimento, reeducação alimentar, que é a chave ali do desafio, realmente é onde o desafio ensina a mulher a comer de maneira correta no dia a dia. Eu falo que é um serviço de personal diet que você pagaria rios de dinheiro por ele e você tem dentro do desafio
com profissionais que são nutricionista, educador físico, fisioterapeuta e também a psicóloga, que tem todos esses profissionais dentro do grupo, ajudando ali as mulheres a ter um direcionamento, né? E cada um dentro da sua área, fazendo com que essa mulher olhe para si mesma e melhore a autoestima, melhore a sua relação com o parceiro, com a comida, com o trabalho, com tudo à sua volta. E que a gente possa, né, trazer mais isso para essas mulheres que estão muito carentes de uma informação de qualidade, que nós possamos continuar nessa missão. Tanto com o podcast, seja o Saúde Íntima, seja o Estrogênio, assistam os dois. Isso mesmo, tem muito espaço. Desafio. Isso aí, tem muito espaço. E agradecer ao ateliê aqui de conteúdo, que não é só um podcast que eles fazem aqui. Se você quer gravar curto, né? De repente você quer entrar aí ensinando pessoas com o que você faz no dia a dia, né? Você começa a gravar aqui no ateliê e a Rúbia está aqui pronta para te ajudar, te dando todo o direcionamento. Às vezes você tem vergonha de falar, às vezes você fica assim, mas que roupa que eu vou vestir? Mas o que eu vou falar? Que conteúdo que eu vou trazer? A Rúbia ajuda você a montar o seu projeto, tá? Pode contar com ela. E mais uma vez te agradecer por ter aceitado o meu convite. É um prazer. Prazer foi todo meu. Há um tempo que a gente se conhece e eu tô sempre seguindo, sempre aprendendo com essa professora maravilhosa. Pois eu quero te agradecer, muito legal, né? Você é uma mulher muito empreendedora, isso é muito bacana, muito louvável, né? Tá sempre fazendo uma coisa aqui, outra ali, isso é muito legal, né? Isso dá força para outras mulheres, é exemplo. Muito bem, parabéns. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom, muito rápido. Mas eu volto outras vezes. Ela tá gostosa, uma troca muito gostosa. Eu tenho certeza que muita gente que não sabia de um monte de coisas que você falou e que sirva para você levar para sua vida aí ou levar para outra pessoa que você conhece que tenha condição clínica. Tá? Obrigada mais uma vez. Eu quero te entregar agora um presente. Gente. Que é a caneca do Saúde Íntima, do podcast, personalizada. Personalizada, com meu nome. Eu já tô usando, eu ganhei e já tô usando. Adorei. Gente, muito obrigada pela audiência. E fiquem de olho aí, porque sempre tem informação de qualidade aqui no podcast para você. Até o próximo Saúde Íntima com a Doutora Rose. Tchau.